Olá a todos, essa é a nossa segunda aula sobre o livro O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, escrito por Karl Marx. Queridos, queridas, vocês que assistiram a aula anterior viram que a Boitempo descolou um descontão de 20% para toda a coleção Marx e Engels para os senhores que estão nos acompanhando aqui nas nossas aulas. Você vai lá no site da Boitempo, coloca Karl Marx ali no vale, no desconto, e vai ter os seus 20%. Então, não só para o 18 de Brumário, como para toda a coleção dos dois autores que eu acabei de mencionar. É uma boa oportunidade para você ter o seu livro, para a gente poder acompanhar as nossas próximas aulas. Esse desconto vai até setembro, certo? Não perca! Na aula anterior, então, nós apresentamos as categorias fundamentais do nosso autor, o Marx, né? Apresentamos qual é o conceito que ele traz de contradição, o que ele entende por essência, o que é a tal da aparência, qual é o papel da reprodução da sociedade, o modo de produção capitalista, como ele se expressa, né, numa sociedade que ele vai operar através de uma alienação, reificação, fetiche, né? Então a gente vai olhar agora para esse contexto francês expandido, né? E entender, afinal de contas, por que o primeiro parágrafo do 18 de Brumário, o Marx começa falando o seguinte: em alguma passagem de suas obras, Hegel comenta que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são encenados, por assim dizer, duas vezes. Ele se esqueceu de acrescentar a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Então, essa é a grande abertura dos trabalhos que o Marx promove para esse livro. E para entender essencialmente o que esse homem está tentando dizer de tragédia e farsa, aqui a gente vai voltar um pouco na história francesa, entender como o Luiz Bonaparte ele apareça na história francesa como uma figura que busca retomar o prestígio do tio ilustre, se utilizando de um outro contexto social, sendo uma outra figura, mas mobilizando uma classe da sociedade que é indiscutivelmente muito importante para a configuração social francesa. No fundo, a gente vai ver que a história não se repete. A gente precisa entender que essa figura do Luiz Bonaparte, ela vai mobilizar uma série de eventos na França que vão poder permitir que o nosso autor trafegue dentro dessa expressão que ele vai retomar do Hegel, ok? Então, venha comigo. Então, pessoal, o que a gente precisa entender é o seguinte: o Luiz Bonaparte, ele vai também buscar tomar para si o controle político francês. E esse é o tema das nossas leituras do livro propriamente dito. Então, o Luiz Bonaparte ele vai ascender politicamente na França, muito apoiado na figura do campesinato francês. Mas para entender essa figura do campesinato francês e do próprio Bonaparte, a gente volta um pouquinho na história, tá bom? Então, para a gente entender o seguinte: em 1789, quando acontece propriamente o início da nossa tragédia, não é mesmo? A França ela não é um país ponta de lança da industrialização. A industrialização ela tem residência, ela tem morada, ela é endereço fixo, basicamente, na Inglaterra, certo? Então, nas aulas de história, você pode lembrar de 1760, criação de algumas fábricas, expansão da primeira Revolução Industrial, né? Todo o efeito dos cercamentos que vieram de muito antes, promovendo aquela grande massa de trabalhadores nas cidades britânicas e inglesas, propriamente ditas. Isso não é a realidade da França. A França vive um outro contexto social. Já existia, sim, um movimento industrial francês, mas muito pontual e voltado para o mercado externo. Por quê? Porque
a pequena propriedade na França ainda é dominante. Para vocês entenderem de fato, o feudalismo só vai ser varrido da história francesa, de fato, pelo segundo movimento da Revolução Francesa, que é o momento jacobino, mas a gente já chega lá. Então, a França é um contexto completamente distinto do britânico. É claro que o movimento promovido pela Inglaterra de industrialização já está rebatendo em todos os lugares. Tanto é que a grande figura do Luís XVI vai investir pesado na independência norte-americana. Um dos ingredientes que vai levar um Estado já economicamente fragilizado a uma pequena bancarrota, digamos assim. Então, o contexto que vai levar a Revolução Francesa é crise econômica e um inverno brutal que vai levar a safra e a inflação dos alimentos para o buraco, certo? Então, a gente tem um contexto socioeconômico muito importante para construir a revolução que vai estourar em 1789. Então, a gente tem um contexto de crise econômica, desabastecimento das cidades, inflação e fome. Paris é uma cidade muito importante, novamente, quando a gente fala de França. E é lá que a gente vai ter as grandes mobilizações sociais, mas não se esqueça que o fator da população rural na Revolução Francesa é essencial. Então, esse período que a gente está contabilizando aqui, a França não tinha uma industrialização, mas nem por isso não existia, deixava de existir uma classe burguesa. E essa é uma figura muito importante, tá? Uma classe que se identificava com os ideais liberais, que são quais? São os ideais que pregam que todos os indivíduos são iguais diante da lei. O que isso significa em 1789 falar isso, pessoal? A gente está falando que os últimos rastros do feudalismo vão ser varridos pelo período jacobino. Então, a França ela é estruturada ainda, né, dentro da estrutura onde existe o rei, os sacerdotes e uma nobreza que vive pendurada, que não paga impostos sobre todos os demais trabalhadores empobrecidos. E aquela classe burguesa que não se faz reconhecida como diferente nos estados nacionais, digamos assim, que a gente vai ver daqui a pouco, e ela é colocada num grande conjunto como os outros, né? Então a gente tem o rei, os sacerdotes, os nobres e os outros. Só que são todos esses outros que sustentam essa grande estrutura capenga do antigo regime, né? Desse período feudal que ainda se arrasta em 1789, em meados de 1789. Então, muito bem. Só que essa pequena fatia dos outros, a classe burguesa, ela tem um letramento, ela tem acesso, mas ela não tem direitos, porque ela não tem direitos de herança, ela não tem direitos de consuetudinários, ela não tem o poder aristocrático, ela é diferente, certo? Ela não tem os privilégios e ela quer, na verdade, o fim dos privilégios, ela quer que todos tenham liberdade e igualdade perante a lei, certo? Então ela quer outro padrão, ela quer outro horizonte social. Ela quer um horizonte social onde as reivindicações que ela defende, que a gente entende pelo liberalismo, sejam adotadas. Tá gostando do vídeo? Se inscreva, dê o like, nos siga nas redes sociais. @canal Marx no Twitter, @canal Marx no Instagram e estamos também no formato podcast no Spotify ou no seu podcast preferido. Vamos voltar para aula. Essa classe burguesa está lendo quem? Está lendo o nosso querido Locke, John Locke, o liberal clássico, o pai do liberalismo clássico. Eu estou trazendo aqui o livro dele para vocês. O segundo tratado sobre o governo civil é um livro, inclusive, bem pequenininho que vale a pena a leitura. Então, aqui o Locke basicamente vai sistematizar o que se entende no liberalismo clássico, a função
e o argumento estruturante, as categorias da liberdade, certo? Então, para a gente entender que essa classe burguesa letrada, ela tem uma outra visão de mundo. Um mundo que não cabe mais nesse antigo regime, nesse rei esclarecido, porque ela vê que ela está junto dessa grande, absoluta e indiferenciada classe trabalhadora, desses outros que sustentam um Estado que ela não se vê refletida mais, certo? Então ela vai requerer um grande conjunto de valores e uma nova estrutura da sociedade e das instituições. Muito bem. Então, o que eu estou tentando reconstituir com vocês aqui é que a classe burguesa, ela tinha um letramento, ela tinha uma fundamentação e ela tinha um horizonte do que ela queria, certo? Dentro dessa grande amálgama de indivíduos que sustentava esse Estado que a gente sabe que vai à bancarrota, que vai ser implodido e explodido na Revolução Francesa, ela é a nata, a pequena camada que sabe para onde ela vai dirigir essa nova sociedade. Então, muito bem. Então, em 1789, o que a gente vai ter, como eu comentei, crise social, crise econômica, e é nesse momento que a classe burguesa, a classe média, vai conseguir pressionar a estrutura do Estado, Luís XVI, a chamar a Assembleia dos Estados Gerais, certo? Ela vai pressionar porque é uma situação limite que se encontra e ela vai conseguir criar essa pressão porque ela vai fustigar, ela vai pedir, isso é muito importante para nós, ela vai mobilizar as demais figuras da sociedade que ela diz representar nesse grande conjunto dos Estados Gerais. Sem entrar em tantos detalhes assim, dos Estados Gerais, a classe média burguesa vai conseguir chamar a Assembleia Nacional, onde ela teria muito mais peso para movimentar em direção aos seus direitos. No frigir dos ovos, o objetivo da classe média era muito mais reformista do que revolucionário nesse momento. Mas ela está mobilizando uma quantidade de setores sociais que estão indo muito mais para frente do que ela, na verdade, deseja. Com na verdade, a fuga do Luís XVI em 1791, a coisa desanda de vez. Então, entre 1789 e 1792, a gente tem a primeira fase da Revolução Francesa, que é a fase mais moderada, tocada pela burguesia liberal, e ela está ali no gabinete promovendo as instituições, uma nova Constituição, criando os estatutos, só que na rua o negócio está pegando fogo, porque ela mobilizou a sociedade, esse conjunto pobre, miserável, que não tem direito ao que comer, certo? Dizendo a eles que ela está promovendo lá junto aos Estados Gerais, na Assembleia Nacional, uma nova sociedade onde o rico, o aristocrata e o rei, o sacerdote, os grandes penduricados, aqueles que se utilizam dos privilégios, vão acabar. Uma nova sociedade onde ele vai dizer que todos vão ter benefícios, só que, como a gente vai ver, não é bem verdade. Então ele está mobilizando uma massa de indivíduos que ele não vai conseguir lançar, não é projeto desse liberalismo aqui que todos os indivíduos sejam atendidos de fato. Mas é graças a essa grande quantidade de indivíduos que o liberalismo vai conseguir escrever sua primeira Constituição. Muito bem. Então, como eu comentei, quando o Luís XVI ele tenta dar fuga, a coisa vai para o vinagre. E logo em seguida, a revolução moderada, digamos assim, da burguesia liberal sai do controle e a gente entra propriamente na fase jacobina, que eu estou olhando na minha cola aqui, vai de 1792 a 1794. Quando a gente pensa em Revolução Francesa, a gente pensa nessa fase, na fase jacobina, na fase onde a gente tem a guilhotina rolando solta, a gente tem a fase do terror instalado.
É a fase onde, digamos assim, esse grande conjunto de indivíduos que foram fustigados, que entenderam que com a saída do rei, com a saída dos sacerdotes, dos privilégios dos nobres, aquele estado todo que era sustentado ia os beneficiar diretamente, vai tomar controle da situação. Não é a grande parte, né? Então a gente vai falar sempre marcadamente dos sans-culottes, né? Que é aquela classe proprietária das cidades que o Hobsbawm vai falar que no futuro vão se identificar com o liberalismo de esquerda, né? E nessa fase, nesse momento, mesmo o liberal mais empobrecido, a burguesia mais empobrecida, a burguesia do pequeno comerciante, ela está muito mais envolvida com o movimento do jacobinismo do que com aquela burguesia moderada. Ela está vendo que as condições de miséria que ela vive são muito mais identificadas com aquela grande movimentação social, porque é ali que ele se identifica, naquele momento, do que no momento de moderação. Então, nessa situação, nesse momento da Revolução Jacobina, propriamente dita, a Constituição escrita vai colocar que é dever do Estado, por exemplo, garantir a felicidade de todos os cidadãos. É direito de todas as pessoas, de todos os indivíduos ao trabalho. Então, isso tudo para a gente ter uma grande medida da diferença entre dizer que todos os indivíduos teriam direito à liberdade assegurada à propriedade e dizer que todos os indivíduos teriam direito ao trabalho e o Estado teria a responsabilidade de garantir a felicidade de todos. Então isso dá muito bem a medida da distância. Só que, como eu comentei, na França a gente não tem um movimento operário propriamente dito, porque a gente não tem sequer uma industrialização. Diferente da Inglaterra, a gente não tem uma massa de trabalhadores entupindo as cidades. Mesmo na Inglaterra, a gente está no começo da primeira Revolução Industrial. Então, na França, o cenário é muito diferente. Então, não adianta a gente querer anacronicamente olhar para a França revolucionária do período jacobino e tentar encontrar o proletariado, porque não existe. E mesmo que se existisse, nesse momento, não tem uma figura letrada capaz de ler textos que digam para essas figuras empobrecidas das cidades qual é o horizonte social que as vai beneficiar e representar de fato. Então não existe essa figura, não existe essa realidade que vai produzir indivíduos que pensem sobre ela, escrevam sobre ela e busquem fazer o movimento de alteração da realidade no sentido de promover uma sociedade em que todos os indivíduos tenham acesso aos bens produzidos e que a forma de produção busca ao benefício dos trabalhadores e não a acumulação do capital. Isso não existe. É 1789, é final do século XVIII. Certo? Então, o jacobinismo, ele é uma grande insurreição que vai mobilizar a Europa toda e as colônias francesas também. Então, a gente nunca vai esquecer da Revolução do Haiti, certo? A gente não pode esquecer que o jacobinismo ele vai expandir a coisa a tão longe que ela vai impor o fim da escravidão nas próprias colônias francesas. Então, é uma conjuntura muito alargada, né? Ela promove uma movimentação das estruturas sociais para além da França. E nesse período, como a França está se movendo para além das suas próprias fronteiras nacionais, a gente está tendo a mobilização do exército, porque a Inglaterra, os países vizinhos estão todos tentando invadir a França, que já não tem mais rei e está vivendo um período revolucionário. Então, o exército francês é uma figura de contenção muito importante, certo? E durante o período jacobino e depois, ele vai digerir muito bem o processo. Os jacobinos, eles vão entrar num processo de autofagia, basicamente para instaurar essa sociedade justa dos verdadeiros cidadãos, eles vão basicamente ceifar as próprias cabeças num grande processo. Então, muito mais por uma falta de horizonte
do que seria essa nova futura sociedade, o jacobinismo ele fenece sobre si mesmo. E é nesse momento que aquela classe burguesa que está vendo a revolução sair totalmente de controle, ela retorna à condução da revolução através do diretório. Certo? Então, o diretório, como diz a minha cola aqui, vai de 1795 a 1799. Pô, é um período longo, mas como a gente olha a história num retrovisor, a gente fala, pô, o diretório foi bem sucedido, mas foi um período muito caótico para quem estava no diretório e quem representava a classe burguesa liberal. Todo ano do diretório nós tivemos diversas insurreições. Foi um período muito conturbado, onde por muito pouco, por quase nada, não se perdia novamente o controle, como eles já tinham perdido, na visão deles, para os jacobinos. Então, em 1796, por exemplo, para dar um nome, a gente vai ter a Conspiração dos Iguais, que é liderada pelo Graco Babeuf, se não me engano, uma figura que vai ser retomada em vários outros livros com a figura da Conspiração dos Iguais. É nesse contexto de profunda crise política, constante insurreição social e a incapacidade, isso é muito importante para a gente, dessa burguesia ilustrada, liberal, conseguir difundir os valores sociais dela para aquele conjunto da população que ela fustigou para tirar o rei e colocá-la no lugar, ela não consegue fazer a dominação pelos seus valores. Isso se chama ideologia. Então, ela não consegue fazer a contenção, a dominação, ela não consegue garantir a coesão social, a produção de uma realidade que faça com que todas as figuras que ela mobilizou para estar lá se contenham socialmente. Então, o diretório vai lançar mão, né, vai estender a mão para a figura do Napoleão Bonaparte, que, por sua vez, não tem motivo nenhum para baixar a cabeça para o diretório, porque, diferente da condução política da burguesia ilustrada dentro de Paris, dentro do Estado francês, o exército sai muito bem da revolução, né? Ele se alimentou muito bem, ele garantiu as fronteiras. O Napoleão é uma figura que, na oposição dessa política burguesa, ele tem o controle da situação. Isso é importante porque a gente sabe que o Napoleão, ele entra pelo diretório, ele rapidamente ele entra no consulado e vira imperador. Então, a figura do Napoleão, ele vai de 1799 a 1814. Então, vamos entender que o Napoleão é o grande consolidador dos ideais burgueses, desse ideal liberal. O grande liberal burguês é um militar. Tá legal? Então, essa figura, quem sela o capitalismo, é a figura do Napoleão, que é um cara que vai fazer com que as reformas instituídas pela primeira fase da Revolução sejam muito mais bem-sucedidas, violentas, hierárquicas, autoritárias do que previsto. Mas é ele que vai consolidar e expandir, isso é muito importante, a forma liberal para fora do Estado francês, para além da Europa, certo? Então, essa figura do Napoleão é que o Marx está retomando como tragédia. E é essa figura insurrecional que o Napoleão, essa figura do Napoleão frente ao descontrole da burguesia diante de toda a sociedade que ele não consegue calar pelos seus ideais liberais que são muito limitados, é que ele vai colocar a figura do Napoleão. Então, que o Marx ele vai buscar retomar, é essa tragédia, na verdade, que o Marx está tentando colocar, né? Então, primeiro como tragédia, né? Então, a burguesia está perdendo o controle da própria revolução que a instaurou e ela pede a mão forte do Napoleão, que é o grande burguês, né? Ele leva, né? Retomando um pouco Kant,
é o liberal, né? É a história, na verdade, retomando Hegel, né? É a história montada sobre o cavalo, né? Ele que está levando os ideais da burguesia para fora do Estado francês e selando a burguesia francesa. O Estado moderno capitalista é o Napoleão que inaugura, de fato, consolida. Então, é essa a tragédia. Então, cadê a farsa? Bom, então a gente sabe que o Napoleão ele vai ser defenestrado da cena francesa entre 14 e 15. E a gente vai ter a restauração, né, dos antigos reinados que o Napoleão pôs para fora e colocou parentes, digamos assim, sempre o nepotismo desde o começo da burguesia. Então, o período restaurador ele vai mais ou menos ali entre 1815, com o fim do período napoleônico, até 1830. E ele vai ser completamente apagado, todos os rastros e vestígios dessa estrutura antiga, arcaica, que ainda existia na Europa, vai ser apagada dos livros em 1848, na Primavera dos Povos. É importante a gente colocar que como a Revolução Francesa, a fase jacobina, é a responsável por apagar com todos os traços do feudalismo, ela também, por ter sido administrada pelas figuras insurgentes do campo e da cidade, é a grande fase mobilizadora, ela vai garantir tanto ao campesinato quanto aos indivíduos das cidades algumas regulamentações que vão fazer com que a industrialização e a expansão do capitalismo na França sejam muito mais retardadas. Então, por exemplo, a gente não vai ter a expulsão dos indivíduos, dos camponeses na terra, porque quem está ali tocando a segunda fase da Revolução Francesa dos jacobinos tem uma forte representação dessas figuras do campo. Então, a gente, diferente da Inglaterra, a gente não vai ter os cercamentos. Então, essa figura do camponês que vai ter direito à sua terra é uma figura que vai ser a coluna vertebral da história francesa. Porque esse indivíduo vai ser mobilizado dentro do sistema rural francês. Ele vai ver que o poder dele de controlar a produção, o acesso dele aos outros territórios, o acesso dele à segurança do senhor, todas essas questões vão sendo completamente desconstruídas. E com muito vagar, ele vai ficando empobrecido a ponto de ter que ir para a cidade e se transformar num proletariado. Ou seja, o processo de expulsão dos campos para a cidade na França é muito diferente do britânico, do inglês. Então, veja, essa figura vai ser muito importante para a gente entender por que 1830 e 1848 são movimentações muito mais urbanas do que essas movimentações que levaram à Revolução Francesa, que tinha o fator urbano e rural, que mobilizaram toda a França, e não foram bem-sucedidas como a Revolução Francesa propriamente dita. Então, quando entre 1830 e 1848, o que a gente vai ter é uma grande expansão da industrialização. Entre 1830 e 1848, a gente vai ter, de fato, o início do processo industrial na Europa continental. Isso inclui a nossa França aqui, no caso. Entre 30 e 48, ou seja, 20 anos, a gente vai ter de um momento onde nós tínhamos fábricas rudimentares para uma formação de centros fabris na França. Ou seja, nesse intervalo de 20 anos, o movimento dos trabalhadores franceses, dos operariado francês, vai crescer muito. Não chega a ter uma instrução, porque de fato a gente sabe, lendo Capital,
que a instrução é uma dificuldade enorme para uma classe trabalhadora empobrecida e colocada em situações de miserabilidade, mas diferente daquele contexto de 1789, ela já entende que existe um horizonte social que não é aquele representado pela classe burguesa. Então, você aí que está assistindo, poxa, mas e o Manifesto Comunista foi lançado em 1848? Ele não tem a capacidade de mobilizar a sociedade em direção ao comunismo. Ele foi lançado em meio àquele grande movimento, mas ele não chega a participar no sentido de fustigar, concentrar e disseminar. Ele participa, ele é um panfleto que roda, mas a capacidade dele de mobilização não é ali, não é aquela, não é aquele momento. Ele não é... 1848 não é reflexo, né? Ele não é orientado pelos ideais, por exemplo, do Manifesto Comunista. Ele é lançado em 1848 por causa da situação, né? Para não perder o momento da história, mas ele não chega a ser a gasolina da fogueira, não é isso, né? O manifesto ele não tem esse papel em 1848. Pois bem, então 1848 tem esse papel de lançar ao chão todas as estruturas arcaicas que ainda existiriam desse período de restauração, né? A situação dos trabalhadores da cidade francesa já é bastante deteriorada e ele já tem um sentido muito maior do que 50 anos antes, certo? 50, 70 anos antes, ok? É nessa situação onde o monarca, o Bourbon, ele perde o controle, né? Porque o fim da restauração é o fim do rei Bourbon na França, que veio depois do Napoleão, recolocado pela figura da Santa Aliança. 1848, então, novamente, você tem uma movimentação social de grande potência, só que agora concentrada nas cidades de papel urbanizado. E nós temos essa burguesia que está vendo a situação sair do controle novamente. Diferente do Napoleão, você tem a figura do Luiz Bonaparte, o sobrinho, que vai reivindicar essa sua herança familiar, certo? E vai ser lida pelas figuras da burguesia e por essa classe proprietária, essa classe de proprietários rurais, de trabalhadores rurais que possuem a propriedade da sua terra, mesmo que em situações de extrema fragilidade, pelas condições de expansão do capitalismo no campo. Ele vai, ao garantir para essa classe proprietária, de pequenos proprietários do campo, que ele não vai mexer na estrutura rural de propriedade, ele sela o controle da situação. Então, a farsa seria esse segundo movimento da história francesa, que não é uma repetição, como a gente já entendeu, não é uma reedição do movimento revolucionário francês que vai encontrar no Napoleão a figura que vai conter, né, e levar o capitalismo adiante. O Luiz Bonaparte é uma figura que vai ser chamada pela classe burguesa pela sua capacidade de representar socialmente os valores da burguesia, que ela não é capaz de conter, porque ela está na iminência de uma nova revolução social que ela é incapaz de controlar. Então ela vai de novo, e nesse sentido, né, essa reedição que não é uma repetição, de novo a classe burguesa vai perder o controle para essa figura autoritária, né, porque logo em seguida o Luiz Bonaparte ele vai dar um golpe e vai se tornar imperador, né? É a fase seguinte ao 18 de Brumário, porque o Marx já está prevendo essa situação antes do livro acabar, e é isso que acontece. O Luiz Bonaparte ele dá o golpe e se torna imperador novamente, assim como o tio. Então ele é uma figura que, de novo, como a gente expôs na nossa primeira aula, a classe capitalista vai reivindicar essa figura de contenção,
O Luiz Bonaparte vai se utilizar desse capital social, digamos assim, essa herança familiar, ser um Bonaparte. Ele vai dialogar com o campesinato, garantindo a eles a manutenção da sua propriedade, e vai, por um bom tempo, manter a condução da França, só que, diferente do tio, não tão bem sucedida quanto se imaginava. A gente vai ver que o Luiz Bonaparte ele só vai sair de lá depois da Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871. É uma guerra muito importante, porque a gente tem a formação do Estado italiano durante a Guerra Franco-Prussiana, a gente vai ter a unificação do Estado alemão, e a Guerra Franco-Prussiana termina, propriamente dita, com a Comuna de Paris, com o fim da Comuna de Paris. Esses 3 elementos são cruciais, principalmente a formação do Estado italiano, alemão e o fim da Comuna de Paris. Nesse processo, com essa figura bonapartista, para o chauvinismo, para o revanchismo, que vai detonar na Primeira Guerra Mundial, mas isso é outro capítulo, isso é outra aula, esse é outro tema. De toda forma, a gente já entendeu que essa figura do Bonaparte, ele reinstaura o controle social que novamente a burguesia vê perder em 1848. Mas ele não é o tio. Ele não é a reedição do tio. Ele não é competente como o tio. Ele não é esse grande militar, mas ele vai invocar a figura do tio para essa grande sociedade, para esse campesinato empobrecido. E o mais importante, ele vai conseguir autoritariamente conter o movimento de 1848, e é isso que importa para a burguesia. Bom, então depois da aula de agora, a gente já está pronto para no vídeo que vem a gente começar a ler propriamente o nosso 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. É isso aí. Até a próxima aula. Tá gostando do vídeo? Se inscreva, dê o like, nos siga nas redes sociais. @canal Marx no Twitter, @canal Marx no Instagram, e estamos também no formato podcast no Spotify ou no seu podcast preferido. Vamos voltar pra aula.